Hoje, 8 de outubro de 2024, cantor Leonardo é incluído pelo governo na lista suja do trabalho escravo. PSD, MDB e PP lideram ranking de prefeituras em 2024. Prazo para justificar a ausência no primeiro turno vai até 5 de dezembro. Prefeitos multados por desmatamento e queimadas são reeleitos no Mato Grosso do Sul e no Pará. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O cantor Leonardo, batizado como Emival Eterno da Costa, foi incluído na lista suja de trabalho análogo à escravidão do Ministério de Trabalho e Emprego nesta segunda-feira, dia 7. O cadastro do nome do cantor se dá por uma fiscalização realizada na Fazenda Talismã, avaliada em R$60 milhões, localizada em Goiás. Durante a ação, foram encontrados 6 trabalhadores em condições precárias de trabalho. No local, vivem mais de 5.000 cabeças de gados que estão disponíveis para recria, engorda e vendas em leilões. Mansão, cavalos, lago e igreja são algumas das características da luxuosa fazenda. Pedro Vaz, advogado do cantor, afirmou que a situação causa estranheza, porque desde 22 de agosto de 2022, a área em questão está arrendada para o cultivo de soja, não sendo, portanto, de responsabilidade de Leonardo a gestão dos funcionários envolvidos. Também, de acordo com o advogado, as indenizações devidas foram pagas e o acordo proposto pelo Ministério Público foi aceito, resultando no arquivamento dos processos. Cresce o número de mulheres eleitas para câmaras municipais nas eleições de 2024. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O número de mulheres eleitas para as câmaras municipais de vereadores aumentou 13% nas eleições de 2024 em comparação a 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral TSE. Em 2020, de 58.094 vagas disponíveis, 9.371 foram ocupadas por mulheres, representando 16,13%. Já em 2024, de 58.309 vagas, 10.603 foram preenchidas por elas, um aumento para 18,24%. Isso representa 1.232 vereadoras a mais no país. Apesar desse crescimento, a representatividade feminina nas câmaras ainda está abaixo da proporção de mulheres entre os eleitores. Dados da Justiça Eleitoral indicam que 52,4% dos eleitores são do sexo feminino, enquanto os homens representam 47,5%. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Turbinados pelos bilhões de orçamento secreto, os partidos do Centrão dominaram as prefeituras em 2024. O PSD, o MDB e o PP cresceram e lideram o ranking de prefeitos conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. O PSD de Gilberto Kassab fez 844 prefeituras no primeiro turno, aumentando em 190 o número de municípios que controla. Em seguida vem o MDB, que até então era o maior partido do país, com 812 prefeitos. O partido também cresceu, já que venceu em 784 cidades em 2020. O PP de Arthur Lira completa o pódio com 724 prefeituras. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições têm até o dia 5 de dezembro para justificar a ausência, evitando pendências com a Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o índice de abstenção no primeiro turno, realizado no último domingo, dia 6, foi de 21,7%. Quem não conseguiu justificar no dia da eleição pode usar o aplicativo e-Título, o formulário de requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição. Este documento, diferente do que é disponibilizado
marcado para o dia da eleição pode ser encontrado na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet e deve ser entregue no cartório eleitoral ou enviado por correio. Outra forma de justificar é através do sistema Justifica, que está na página do TSE na internet. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Caso a cidade tenha segundo turno e o eleitor também faltar, será preciso fazer uma nova justificativa. Os pedidos serão avaliados pela Justiça Eleitoral, que pode aplicar multa se a justificativa for indeferida. Arthur Lira convoca a sessão na Câmara com projetos que impactam bets e decisões do STF. Quem traz mais detalhes é Marquesan Araújo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, convocou sessão no plenário da Casa para esta terça-feira. É a primeira reunião nesse âmbito após o primeiro turno das eleições municipais que ocorreu nesse domingo. Entre as pautas, um dos destaques é a regulamentação dos jogos e apostas online, mais conhecidas como bets. De acordo com informações divulgadas pelo portal R7, Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, pediram que suas respectivas assessorias fizessem um levantamento dos projetos que tratam do tema. Em meio a essas propostas, uma das mais evidentes é a que proíbe beneficiários de programas sociais de utilizarem os recursos recebidos em bets e obrigam as empresas a promoverem ações contra o vício nas apostas. Outras pautas que estão no radar de Lira, segundo o portal, são as que impactam o Supremo Tribunal Federal, principalmente depois da insatisfação do presidente da Casa com a decisão da Suprema Corte de restringir as emendas parlamentares, sobretudo as chamadas emendas PIX, em meio à corrida eleitoral. Um dos projetos é o que limita decisões monocráticas de ministros do STF. Outro em destaque é o que indica que o Congresso Nacional poderá derrubar decisões da Suprema Corte. Reportagem Marquesan Araújo. Serão divulgadas nesta terça-feira as notas finais das provas objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva do Concurso Nacional Unificado, CNU, popularmente conhecido como o Enem dos concursos. No mesmo dia, haverá a convocação para a prova de títulos e candidatos terão até quinta-feira, dia 10, para enviar os documentos. A consulta das notas e a conferência da convocação pode ser feita na área do candidato do site da Sens Gran Rio. Os resultados finais do concurso devem ser divulgados no dia 21 de novembro. Os cargos que exigem treinamento específico devem começar as contratações a partir de janeiro de 2025. Rádio Notícias. A informação na hora certa. CAGED. Agosto foi o quarto melhor mês do ano em termos de emprego, em comparação a agosto de 2023, que registrou um saldo de 219.669 empregos. Houve um aumento de 5,85% no mesmo mês deste ano. Quem explica pra gente é Lademir Filipim. Registro na carteira de trabalho da população em situação de vulnerabilidade tem sido cada vez mais frequente nos últimos meses. Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostraram que agosto foi o quarto melhor mês do ano em termos de saldo de empregos, com 232.513 vagas geradas. Deste total, 171.881 vagas de emprego, ou 74%, foram preenchidas pelo público inscrito no Cadastro Único e 116.771, 50%, por beneficiários do Bolsa Família. Portanto, os inscritos no Cade Único, mas que não recebem pelo Programa de Transferência de Renda, conquistaram 55.110 vagas de emprego, ou 23,7% do total das oportunidades geradas. Em comparação a agosto de 2023, que registrou um saldo de 219.669 empregos, houve um aumento de 5,85% no mesmo mês deste ano. O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comemorou os resultados e reforçou o trabalho do governo federal para ampliar as oportunidades de emprego e geração de renda. Da agência Rádio Gov Brasília, Lademir Filipim.
Reeleito com 12 mil votos e mais de 5 milhões de reais em multas ambientais, o Éder Carneiro, do MDB, o atual prefeito de Brasil Novo, município de pouco mais de 24 mil habitantes no Pará, é um dos muitos políticos brasileiros que foram autuados por infrações contra o meio ambiente, mas mesmo assim foram reeleitos em suas cidades. Carneiro, conhecido como Pirica, é um dos casos mais emblemáticos. Isso porque, entre os prefeitos eleitos em 2020 que disputavam a reeleição, ele é o que tem a maior multa ambiental. Segundo o IBAMA, Pirica usou fogo para destruir mais de 739 hectares de floresta amazônica nativa dentro da terra indígena Cachoeira Seca em 2019. Nesse ano, a terra foi a terceira área indígena mais desmatada do país, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A segunda maior multa entre os prefeitos eleitos em 2020 e reeleitos neste ano é de José Antônio do Biela, do MDB, prefeito de Feliz Natal, em Mato Grosso. Ele foi reeleito com quase 60% dos votos do município, apesar de ter multas de mais de 3 milhões de reais e ter sido alvo de pelo menos 2 operações policiais contra o desmatamento ilegal. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.